Fala, galerinha do Sexto, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel e a gente vai estar dando continuidade, né, ao nosso conteúdo. Hoje falaremos um pouquinho mais sobre substâncias simples e compostas, beleza? Pessoal, essas duas classificações, elas vão ser dadas, né, às substâncias puras, ou seja, né, que são compostas, né, por um mesmo tipo de molécula, né? Por exemplo, né, um copo d'água. Um copo d'água, né, só vai haver moléculas de água, né? Então, lá é uma substância pura, né? Não tem a presença de uma outra substância, né? Porém, né, essa mesma água, ela pode receber duas classificações, né? Ser uma substância simples ou uma substância composta. Essas substâncias simples, né, vão ser aquelas substâncias, né, aquelas moléculas formadas por apenas um tipo de elemento químico, né, por exemplo, né, o gás oxigênio, né, que respiramos. Então, ele é o O2. Então, só há moléculas de oxigênio. Então, temos dois átomos de oxigênio. Beleza? Então, substâncias simples formadas por apenas um tipo de elemento químico. Já a substância composta, ela vai apresentar mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, na água que a gente estava citando, ela vai ser formada por dois elementos químicos, né? O hidrogênio e o oxigênio. Então, temos a presença de dois elementos químicos. Então, se uma substância é composta, né, por dois tipos de átomo, né, então ela vai ser classificada como substância composta. Beleza? Vamos nos exercitar aqui mais um pouquinho. Aqui a gente tem dois exemplos, né, dois tipos de átomos. Esse primeiro aqui, analisando visualmente aqui, ó, podemos ver que todos os átomos são iguais, né? Então, possuem o mesmo tamanho e cor. Então, é uma substância, vamos ver, qual que você acha? Simples ou composta? Simples, né? Então, é formada pelo mesmo tipo de elemento químico. Já no segundo caso, pessoal, aqui a gente tem, ó, visualmente a gente consegue distinguir que temos dois tipos de átomo, né? Esse maior, em vermelho, né? E esse menor, em preto. Então, temos dois tipos de átomo. Então, vai ser classificada como uma substância composta. Belezinha? Do mesmo jeito que a gente tem essa representação, né, em bolinhas, que é o modelo atômico de Dalton, a gente pode também ter a representação por fórmulas, né, que são essas que a gente viu na última aula. Né? Então, H2O, né, Cl2. Então, elas vão nos representar se a substância também é simples ou composta. Voltando aqui naquela imagem que a gente viu na última aula. Aqui, ó. Vamos pegar esse terceiro exemplo aqui, ó. CO2. O CO2 é composto, né, por dois tipos de átomo. Oxigênio e carbono. Então, é uma substância composta. Né? Enquanto que aqui, ó, o N2, formado por apenas um tipo de átomo. Então, substância simples. Belezinha? Então, essas são as classificações, né, para substâncias puras. Essas substâncias, pessoal, né, elas podem se juntar com outras. Se temos a presença de duas ou mais substâncias, então a gente vai ter a formação do que a gente diz de uma mistura. Né? Essa mistura, pessoal, né, ela pode receber duas classificações. Né? De que forma que ela é classificada? Visualmente, né, a gente consegue distinguir que há presença, né, de camadas. Né? Essas camadas são chamadas de fases. Né? Então, dependendo do número de fases, né, vai receber a classificação das substâncias. Se a gente consegue distinguir, né, mais de uma fase, a gente diz que a substância é uma substância, uma mistura heterogênea. Já se a gente não conseguir distinguir, será classificada como mistura homogênea. Esse primeiro caso, pessoal, de mistura heterogênea, a gente consegue ver aqui na imagem, né, o óleo e a água. Né, então, elas não se misturam, né, e formam duas camadas, duas fases.
né? Então, por distinguir essas duas fases, a gente diz que é uma mistura heterogênea, né? A gente consegue distinguir aonde está cada uma das substâncias. Já no caso da homogênea, a gente não consegue distinguir onde está cada uma, né? Apenas através de análises, né? Ou separações, então a gente consegue saber quais são os elementos. Mas visualmente, né, a gente consegue ver. Então, um copo de água com açúcar, né, um copo de água com sal. Então, se você colocar a água sal na água, né, misturar, você não vai saber lá onde que estão as moléculas de sal. Então, por não conseguirmos distinguir, então será classificada como mistura homogênea. Beleza? Vamos fazer aqui algumas classificações. Então, aqui, ó, vamos classificá-las como substâncias simples ou composta, né, ou misturas também. A água, pessoal, como mistura, né, a água visualmente, né, ela é uma mistura homogênea, né? Então, no caso aqui da água com sal, a gente não consegue distinguir aonde estão cada uma das substâncias, né? Então, é uma mistura homogênea. Tá? Gás oxigênio. O gás oxigênio, né, também é uma mistura homogênea, a gente não consegue distinguir onde estão cada uma delas, né? Água e óleo, mistura heterogênea, então não conseguimos distinguir onde estão cada uma das substâncias. E água pura, né, também homogênea. Beleza? Pessoal, se pegarmos aqui o gás oxigênio, né, só temos moléculas de oxigênio. Então, será classificada como uma substância simples, né? Já a água com sal, temos a presença de mais de um tipo de molécula, né, de átomo. Então, temos o H2O, o hidrogênio, oxigênio, o NaCl, né, que é o sal. Então, temos mais de um tipo de átomo. Se temos mais de um tipo de átomo, então é uma substância composta. Beleza? Com relação às misturas, o café, né, ele vai ser uma mistura homogênea, né? Então, a gente não consegue saber onde está o açúcar, né, ou o café, né, em si. Então, mistura homogênea. Já nos casos abaixo, aqui da água com óleo, né, e água com óleo e areia, a gente consegue distinguir, né, onde estão cada uma das fases. Então, nesse caso, né, vai ser mistura heterogênea. Beleza? Então, a gente falamos um pouquinho mais sobre tipos de substâncias, né, simples ou compostas. Simples, formadas por apenas um elemento químico. Composta, mais de um tipo de elemento químico. E misturas homogêneas, né, que não conseguimos distinguir aonde estão cada uma das fases. E mistura heterogênea, onde conseguimos saber onde estão cada uma das substâncias. No caso da imagem aí, óleo, água e areia. Então, temos 3 camadas, né, 3 fases, e será classificada como mistura heterogênea. Belezinha, pessoal? Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Não esqueçam de fazer a atividade que está na plataforma, né? Atividades que ficaram pendentes, né? Aproveitem esse momento e façam, né? Qualquer dúvida, podem estar chamando na plataforma ou no WhatsApp, beleza? Valeu, galerinha. Obrigado pela participação e até a próxima aula, beleza?